Fala galera, estamos em mais um de Galho em Galho, podcast oficial da Monkin. Já rodamos o mundo aí, tivemos em Vale do Silício, tivemos em Boston, na Europa e pelo Brasil todo também. Eu sou Eduardo Vieira, sou fundador e CEO da Monkin. Estou com uma convidada muito especial, Ellen Kiss, vai se apresentar pra gente, bem-vinda. Muito prazer. Faz tempo que a gente quer fazer esse papo, né, Edu? Verdade. É um prazer estar aqui no podcast da Monkey. Eu sou a Ellen Kiss, sou brasileira, moro no Vale do Silício, sou diretora de design no Nubank, e trabalho na área de design há 25 anos. Que legal. A gente tá um tempão pra marcar, acho que muita gente conheceu por causa do BSV, por causa do Brasil de Silicon Valley, que você é do board, você faz parte. E a Monk tem uma relação super legal também. E aí lá no Vale a gente falou, pô, temos que conversar e tal, só que a agenda, que loucura, a gente também tá numa agenda muito doida lá, você também, e a gente foi conversando e é muito legal porque acho que tem muito assunto pra falar aqui, né? Acho que a gente tem Vale Silício, a gente tem IA, a gente tem design. Eu queria entender um pouquinho mais sobre você. Como é que é a sua carreira, o que que você fez pra chegar até o Nubank agora, pra estar no Vale? Conta um pouquinho sobre você. Perfeito. Bom, nesses 25 anos de história profissional, tem muitos momentos marcantes aí na minha história. Eu comecei em comunicação e design, mas a minha trajetória sempre teve um componente de transformação e de inovação. Lá atrás, contribuindo para que as empresas repensassem a forma como elas se apresentavam para o mundo, né? Então, criando logos, identidades, embalagens. E com a revolução digital, Uhum. eu entendi que fazia muito mais sentido usar a tecnologia como elemento para isso. E passei a trabalhar com design digital. Então, Uhum. trabalhei quase 10 anos no Itaú, num momento muito importante para a corporação, no momento em que o banco estava buscando, fazer uma transformação digital, né. Uhum. Acho que o próprio Cubo é resultado desse processo. E tirei um sabático, mudei para Califórnia, passei 2 anos com a família, resolvi ficar, e nesse processo tive o convite do Nubank para Uhum. liderar um centro de excelência em design. E esse mês eu completo 3 anos, Uhum. numa jornada de atender 115 milhões de clientes, que é um trabalho bastante diferente Uhum. da atuação que eu tinha no próprio Itaú. E, e a transformação e a inovação continuam, né? Aham. Acho que ainda mais Pô. nesse momento, com todos os avanços que a gente vive hoje em Uhum. tecnologia, né? Em especial com inteligência artificial. Sim. E acho que só entrando nesse ponto que eu li, aí tinha dúvida sobre o que que faz o Centro de Excelência de Design? Qual é o papel dentro de uma companhia, dentro do Nubank, por exemplo? Perfeito. O centro de excelência ele atua na evolução da prática daquela determinada função. Uhum. Então, existe um centro de excelência para cada uma das áreas técnicas, Legal. engenharia, design, produto, data science, e eu trabalho em conjunto com os designers que hoje estão alocados nas respectivas BUs, para garantir que eles tenham consistência, Uhum. para que a prática consiga avançar continuamente. eh, Enfim, evoluir a talento, competências, expertises, processos. Essa é uma das minhas Uhum. atuações. Em paralelo, eu tenho liderado outras iniciativas internas também, Uhum. mas todas elas relacionadas a design, Uhum. design de produto digital. Legal. E querendo ou não, acho que pensa em design de produtos, lembra muito do Nubank, né? Assim, acho que trazendo até um pouquinho aqui e falando bem, é muito legal falar sobre isso. E como é que você vê o papel do design na transformação digital? O design, para mim, ele é essa ponte que integra as pessoas, o produto e a tecnologia, né, o negócio e a tecnologia. Então, acho que através do design, a gente consegue entender necessidades das pessoas em relação a atividades cotidianas, né, Uhum. eh, e traduzir isso para uma oportunidade de negócio, junto com as outras áreas. Além disso, acho que o design tem essa habilidade de traduzir, de construir uma solução, né. Uhum. Então, de ideias, boas ideias, o mundo está cheio, né. O que a gente precisa é ter a habilidade de construir algo que seja relevante, que seja intuitivo, que seja fácil de usar, que Entendi. consiga construir um vínculo, né, Uhum. com as pessoas. Então, para mim, o design ele é essa cola, essa ponte, sabe, entre Uhum. esses 3 elementos. Legal. E falando um pouquinho de transformação digital, você que acompanhou e talvez nos últimos 25 anos o mundo nunca mudou tanto como mudou nos últimos 25, a gente tá falando de
estamos falando de IA agora, mas estamos falando de muitas outras coisas que aconteceram, né? Desde a internet, trazendo muito mais para um design de produto voltado para a tecnologia, que talvez não era tanto. Como que você vê a transformação digital nesse meio? Acho que um dos principais erros que as empresas cometem é achar que transformação digital é sobre tecnologia. Atuando há muitos anos, né, Uhum, décadas nesse setor, para mim transformação digital ela é muito mais sobre pessoas do que sobre tecnologia. É preciso mudar a cultura da corporação para que ela adote a transformação, né? E, consequentemente, o digital. uhum, Não basta comprar uma solução nova de um player de mercado ou criar um app ou uhum, criar uma solução digital. uhum, Não, é sobre mudar a cultura, é sobre mudar os processos, é sobre uhum, mudar a forma de trabalhar, constantemente inovando, constantemente sim, buscando novas oportunidades de atuação. Então, é fundamental que um processo de transformação digital, especialmente nas empresas tradicionais, tenha um componente humano. uhum. E eu lembro, a Monk nasceu em Floripa, né? Então, naquele boom de startups, RD Station, Neo, Softplan vindo para engenharia muito forte, acho que teve um boom muito legal. Para ter uma noção, em Floripa tem a Associação Catarinense de Tecnologia. Ela tem Uhum. mais de 40 anos, assim. Então, assim, se a gente pegar qualquer hub de inovação no Brasil, ele vai ter. O Cubo tem 10 anos, sabe? Assim, o Porto Digital não é mais novo também. Então, a gente pega e é muito legal. Então, eu vi muito isso. E eu lembro que, na época, começaram a falar muito de transformação digital em Floripa. E eu nunca esqueço uma frase que eu devo ter escutado há quase 10 anos atrás já. Que falou assim, você tem que entender que transformação digital não é digitalização. Que era o que todo mundo pensava. Agora eu não uso mais papel. Agora eu tenho contabilidade online. Não, é muito mais sobre a mentalidade, é muito mais sobre o que eu entendo que eu consigo transformar digitalmente, que eu consigo ter uma mentalidade digital e tecnológica e online. Eu nunca esqueço essa frase, assim, não é digitalização. E isso mudou pra caramba meu pensamento sobre transformação digital de fato. 100%. E por que que o componente humano é importante, né? Porque a maior dificuldade das empresas é justamente mudar o modelo de trabalho. Uhum, Então, você pode adotar uma nova tecnologia, mas se você não quebra os silos da tua organização, uhum, se você não pensa em novos formatos de trabalho, se você uhum, não dá liberdade, autonomia uhum, para as pessoas que eventualmente tenham skills diferentes, né, do que a uhum, empresa originalmente tem, se você não abre não tem mais abertura a riscos, uhum, é impossível fazer inovação sem arriscar. sim. O risco é um componente essencial e as empresas normalmente elas são construídas, elas têm processos Uhum, no dia a dia para evitar risco, né? entendi. Uhum, Eh, então, o componente humano é fundamental. uhum, Lidar com o medo que as pessoas têm, com uhum, a insegurança, com a habilidade de colaborar com as demais áreas. entendi. Então, e são, eu diria, elementos difíceis de serem Uhum, mudados, especialmente quando a empresa, há muitos anos, muitas uhum, décadas, tem trabalhado no formato oposto, uhum, né? Alinhamento de incentivos, né? Eh, sim, como você pode incentivar a colaboração e uhum, continuar incentivando o mérito individual, sim, né? entendi. É um paradoxo, Legal. né? Então, acho que essa é a principal mudança, a principal mudança de mentalidade mesmo por Uhum, parte das empresas, a pensar que a tecnologia ela é um dos elementos da transformação digital. uhum, uhum. E hoje, pega qualquer tecnologia virou infraestrutura básica, né, tipo assim, não é mais como é que tá falando, tive uma reunião um dia desse com um pessoal que tá falando sobre IA, assim, uma galera que não entrou no mundo ainda, não tá tão é uma empresa realmente familiar, que Uhum. trabalha ao mesmo tempo, vende máquinas pesadas, então não é nada, tipo assim, não tem problema ainda não tá tão conectado, assim. E aí ele estava assim, não, porque eu quero fazer coisas com IA e tal. Pô, você tem que entender que inteligência artificial é infraestrutura, é que nem você falar assim, eu quero fazer uma coisa com a internet. Eu quero fazer algo com site. Não, tem que entender qual é o problema, qual é a dor. Então tá tudo ligado ainda a resolver. Eu conversei com o Manuel Lemos lá no Vale, ele falou muito sobre isso. Sim. Tô falando com um monte de startup que tá vindo coisa tecnológica pra caramba, mas não, eu quero ver que problema a gente vai resolver. E eu acho que é o grande problema das plataformas de IA ainda é isso, assim. Precisa da criatividade humana pra resolver o problema, porque a tecnologia por si já tá na mão, já consegue e já tá há bastante tempo, né? Então é. Exato, a tecnologia é meio e não fim. Uhum, O fim ainda é uma solução que seja relevante uhum, e importante para as pessoas. E ela vai depender de pessoas para serem implementadas, né, porque ela uhum. precisa das pessoas da própria corporação Sim, para utilizarem sim, e sim. construírem essa tecnologia. Sim, não adianta só ter Então, a tecnologia e ele não usar, né? exato. Um outro erro que eu percebo que as empresas cometem é colocar a transformação, a tecnologia num departamento, né. Uhum, Ele tem que permear
Sim. todas as áreas. Ele, Uhum. ele deve ser a cola, deve ser a ponte Uhum. entre as estruturas para Sim. permitir que a inovação realmente Uhum. aconteça. É, a gente trabalha com as áreas de inovação na maioria das vezes, né? E é muito legal porque já ouvi várias vezes, e aí tem empresa que bota inovação com uma área fechada lá, não tem que vocês fazem inovação. Mas as que dão mais certo são as que eles falam que são. A gente só facilita. A área de inovação é uma facilitadora a achar startups, a achar tecnologia, a ensinar sobre isso. A gente não faz nada assim. A gente não tem meta de melhorar a eficiência, a gente tem meta de facilitar a inovação. E é super legal, porque daí quando uma área engaja, sei lá, pega logística, engaja com a área de inovação, eles conseguem trazer muita coisa nova para a área de inovação, para como, de novo, assim, eles andam, é um cross, né? Eles conseguem estar em tudo. Então, olha com logística, olha com financeiro, eles conseguem entender o que ser feito. Tem uma companhia aérea que eu conversei que eles têm uma área de inovação que é uma área de facilitação, eles falam. E foi muito legal, assim, porque eles resolvem desde problemas de qual startup é o problema, desde sim, hoje estamos usando uma planilha para cuidar dos voos. O que a gente pode transformar aqui? Como é que eu tiro do papel? Então, eles já falaram, eles fizeram projetos de alguns milhões e projetos que custaram R$ 200. Porque é olhando para resolver o problema e não a tecnologia, e não ser inovador, não trazer startups o maior problema do mundo. Claro que vai ter isso também. Só que isso é um pedacinho. A operação da empresa grande está nos pequenos detalhes, né? De como eu consigo melhorar e como facilitar isso dentro da companhia. Você trouxe outro aspecto que é importante a gente citar, que são os detalhes. Hum. Eu acho que os detalhes, eles são importantes nesse processo de construção interna, Uhum. mas eles são importantes na construção da experiência. Não é somente sobre uma ideia, é como essa ideia vai ser entregue Uhum. e resolver os problemas mais simples para as pessoas. Acho que um ótimo exemplo que eu gosto de citar é o WhatsApp, né? Uhum. Quando o WhatsApp surgiu, ele não era tão incrível quanto ele é hoje. Não tinha a quantidade de funcionalidades e não permitia, né, as pessoas mandarem vídeos e entenderem que as pessoas, quando as outras receberam as informações e áudio, ele foi um processo de construção, Uhum. de interação Uhum. constante. E a forma como as soluções foram entregues Uhum. é que fazem a diferença, Sim, né. verdade. Então esses detalhes, na construção da experiência, entender quais são os pontos de fricção numa Uhum. jornada de utilização de um produto, Uhum. também são extremamente importantes. E o designer tem essa habilidade de Legal. identificar, de mapear a jornada de Uhum. utilização, entender sentimentos, emoções, comportamentos que devem ser Uhum. Legal. evoluídos ou construídos muitas Muito legal. vezes e traduzindo em soluções Boa. relevantes. A gente conversa com muito startup, né? Por estar muito envolvido nesse ambiente de hub de inovação e vários lugares e por estar trabalhando com as corporações que estão na frente com as startups também. Como é que você falaria para uma startup que está montando, como é que ela pode ter um olhar de design para dentro dela, seja para o produto, seja para a experiência? O que você falaria? Eu falaria para a startup começar com as pessoas, Uhum. entender profundamente qual o problema que você quer resolver, para quem e como você vai fazer isso. Então Certo. esses para mim são os elementos centrais. E não é sobre o que você acha que deve ser feito, é sobre o que o seu usuário entende que precisa ser feito. Uhum. Então mudar essa lógica de ter uma ideia e entender como como a empresa pode lançá-la, inverter essa perspectiva a partir do que o usuário precisa, né. Qual Uhum. o problema que você entende que o mundo, né, tem e Sim. que pode ser resolvido? Legal. E aí você se estrutura internamente para buscar a tecnologia, Uhum. eh, E e começa melhorando o produto com o tempo, igual o WhatsApp fez, né? Tipo, você vai melhorando com o que vai entendendo de. Mas tem que ter um problema inicial que, o WhatsApp, por exemplo, ela conseguiu melhorar a comunicação e não depender de operadoras na época, né? exatamente. E começar com um outro conceito que a gente utiliza muito em inovação, que é o Uhum. minimal product viable, né, assim, qual que é o produto mais simples que você pode lançar Uhum. para viabilizar a a tua Uhum. ideia, né, Uhum. viabilizar feedbacks em relação à sua ideia. Legal. E a partir daí você muitas vezes mudar a própria estratégia do Uhum. produto, né, Uhum. mudar, eu já vi vários, já pratiquei, trabalhei em vários projetos em que a gente imaginava Uhum. algo e a partir da interação com os usuários, a gente percebeu que o caminho era Uhum. outro, que tinha uma outra oportunidade eventualmente Uhum. maior do Sim. que a gente imaginava, né. E nunca foi tão fácil testar, né? Entrando agora em momento de inteligência artificial, eu vi até um vídeo desses que um professor ele fala que agora vai começar a estar nas empresas o chefe de experimentação. Você chegou a ver isso? Que tá tão fácil testar
que tem que ter alguém para controlar os testes também. Então, assim, a gente consegue fazer MVP muito barato, muito rápido e não precisa do engenheiro, não precisa de nada, assim, para fazer pelo menos o MVP mesmo. Eu falei com a Gabriela, que era diretora de AI da Microsoft no Vale. Uhum. E aí ela falou muito isso. Ela é super técnica, ela trabalha com estatística há 20 anos, então imagina, ela já trabalha com AI antes de ser AI. E ela falou muito isso, assim, tipo, pra fazer MVP, eu não gastaria com dev, eu não faria nada muito complexo, porque hoje tá na nossa mão. Só que tem que tomar cuidado, porque esse teste tem que ser controlado e entender que ele tá indo pra uma linha certa e você não tá testando por testar. E aí, entrando em inteligência artificial, como que você tem visto? Qual que é a sua opinião sobre o futuro dessa tecnologia que tá na mão de todo mundo? Sei lá, desde a minha avó já tá usando ao minha sobrinha, sabe assim, já tem um gap, já as pessoas estão usando. Qual que é a sua opinião sobre? Acho que inteligência artificial é como eletricidade no século passado. Daqui a pouco todas as empresas e pessoas serão dependentes dela. É fundamental que todas as empresas, independente do setor, invistam em entender e explorar oportunidades utilizando inteligência artificial. Eu acho que vai mudar radicalmente todos os negócios em todas as indústrias. Uhum. A transformação digital já mudou, mas eu acho que isso vai acelerar ainda mais. Então, se você acha que você não precisa investir em inteligência artificial, você está errado. Uhum. Já está tarde para começar. Eu já Né? estou dependente. Eu já não consigo mais viver sem. Já, pra tudo, assim, qualquer problema que eu tenha, e se eu fizer isso aqui desse jeito? E eu tô testando muita coisa, assim, tá super legal, assim. Eu virei um entusiasta, assim, meus amigos falam comigo, eu converso sobre isso o tempo todo. E eu tô realmente, você falou, vamos ficar dependente? Eu acho que hoje eu estou dependente já, É. assim. E é interessante ver a variedade de utilizações, né? Porque Uhum. você pode utilizar para pensar melhor, para discutir, para ter um partner, Sim. né, para Uhum. construir uma ideia. Você pode usar para automatizar os seus Uhum. processos. Você pode usar para construir uma solução mais relevante para Uhum. o teu cliente. Então, o caminho é muito grande. Acho que Sim. a gente está nesse momento ainda do início do Sim. processo, ainda explorando o Aprendendo a potencial. aprender a usar, né? É isso aí, aprendendo a aprender. É isso. A gente internamente, assim, por eu ser muito entusiasta, depois que eu voltei do Vale mesmo, que acho que o Vale do Silício é o lugar onde tá sendo discutido IA pra caramba, assim, eu fiz a conta, lá tinham 144 eventos em 16 dias, assim, um negócio absurdo, assim, sobre pelo menos um pedacinho era AI. E aí quando eu voltei pra cá, a gente meio que, vamos capacitar todo mundo. A gente fez um programa de capacitação, a gente fez um próprio curso até interno com especialistas pra oferecer pros clientes, pra gente ter. Foi legal, as pessoas utilizaram, mas eu acho que o que mudou, e aí eu acho que até uma dica que eu dou pra quem tá fazendo isso, a gente fez um café com o IA na mão, que assim. Então a gente, toda uma vez por semana, uma hora a gente entra e todo mundo fala como que usou na última semana. Porque o que estava acontecendo? As pessoas estavam usando cada uma por si e cada um tava tirando proveito de um jeito. E aí na minha cabeça, eu lembro quando eu voltei do Vale, eu falei, pô, ninguém tá usando. Quando eu fui conversar no um por um, todo mundo tá utilizando, mas do seu jeito. E as pessoas começaram a apresentar coisas que eu que estava estudando isso nem imaginava que dava pra usar, porque entra a questão da criatividade, eu acho. Cada um vai usar de um jeito e cada um vai resolver um problema muito rápido do seu jeito. Então a gente começou a ter essa reunião e aí a gente botou o CFO entra na reunião, por exemplo, para decidir, pode contratar a plataforma, então a gente já tem na... E aí a galera, sei lá, na primeira reunião foram 4 pessoas, que é opcional. Na segunda foram 14, na terceira já foram 20 e poucas, então as pessoas começaram a querer participar. E aí chega lá, o que acontece? Como é que é a dinâmica? Cada um começa a falar como usou e o que usou. Não, usei essa plataforma, sei lá, entra designer e fala, eu usei pra fazer isso aqui de um projeto no cliente. Aí entra o planejamento, ó, eu usei pra organizar aqui. Opa, dá pra juntar isso aqui, sei lá, no notebook LM do Google Exato. e juntou. Nossa, que legal. Então, nossa, tô com um problema aqui, eu acho que eu posso fazer. Então, mais do que capacitar, essa discussão trouxe um ganho de produtividade. Hoje eu tenho certeza que a gente tá usando muito bem. Dentro das plataformas que a gente tem, dá pra melhorar muito. Mas assim, dentro de 2 meses, 3 meses, tá rolando essas reuniões, a gente tá descobrindo umas coisas completamente, sei lá, desde usar humanos pra fazer uma apresentação. Aí alguém vê semana passada, pô, a gente passou isso aqui pelo Lovable pra construir a plataforma que a gente precisa pra provar freelas. E a gente começou a construir coisas em conjunto e cada um falando que deu um ganho muito grande e eu recomendo pra todo mundo, assim, botem a galera pra conversar e falem como todo mundo tá usando, porque todo mundo na sua casa tá utilizando de algum jeito. Eu não fiz um café, mas eu liderei uma iniciativa muito Boa. similar. Eu mapeei recentemente como as pessoas dentro da função de design no Nubank estavam utilizando AI na prática delas. E Legal. descobri coisas similares, assim, super interessantes. Então, algumas pessoas usando para prototipar mais rápido, integrando com o Cursor, integrando com outras plataformas, outras pessoas usando para entender melhor os dados de pesquisa. Então, Uhum. quando você coloca toda a informação de pesquisa que você tem no LLM, Uhum. você possibilita, né, no Notebook LLM, você possibilita
muito mais acesso àquela informação. De novo, como você trouxe, quando você integra as iniciativas, é que a riqueza acontece, né? Então, foi muito similar. Eu realmente também recomendo essa conversa Bota a sobre galera pra AI conversar. antes de querer instituir uma política ou querer instituir um processo, porque o processo, a criatividade, né, e a adoção, ela tá acontecendo de uma forma muito orgânica. É isso. Tá todo mundo experimentando, né? Então, por que não experimentar em escala? Sim, e a gente até traga assim, tem algumas premissas. Não podemos contratar plataformas com mais de contrato de 1 mês, porque a gente entendeu que a plataforma hoje ela tá boa, amanhã ela pode estar ruim, ou pode ter uma melhor, na verdade, ou ela pode ser ruim hoje e amanhã ela tá perfeita. Acho que essa velocidade da plataforma mudou bastante, então até resolveu um problema. E outra que a gente começou a testar tudo, assim. Então, e aí eu acho que entra no negócio onde as pessoas ainda entendiam que tinha que usar IA, só que beleza, vou usar o ChatGPT, vou usar. Quando começaram a entender nos mínimos detalhes que, nossa, aqui vai resolver um problema muito grande meu, e a gente começou a levantar, e aí isso veio por causa de um case de um cliente nosso, que começou qualquer problema que tiver, ele tinha que perguntar para algum LLM. Problema tipo, faltou gasolina no evento X. Um cantor cancelou um show. Esse tipo de problema, assim. Ou eu preciso mandar um e-mail para informar que foi cancelado alguma coisa. Qualquer problema eles começaram a usar. Claro que a gente não tá usando em todos, mas a gente trouxe a mentalidade, assim. O que a gente pode resolver? E aí entra a criatividade, aí começa a pegar. E outro ponto tendo o ChatGPT, qualquer o LLM ali, o Cloud e tal, pra conversar, você não para pra... Eu sou muito metido com tecnologia, assim, de construir site, construir as coisas, sempre fui. Só que antes, sei lá, dava um problema, eu desistia. Hoje tá acontecendo esse problema, o que eu posso fazer? Faça isso, resolve. Então, assim, acho que a gente consegue dar uma resolução de problema muito mais rápida e efetiva, porque a gente tem alguém para conversar em qualquer momento, né? Não trava quando não preciso falar com o suporte do aplicativo para ver como é que eu vou resolver aquilo. Exato. Vai além de se tornar mais rápido, né? Você se torna mais criativo, porque você tem alguém para construir a ideia com você, né? E evoluir a partir da sua própria ideia. Legal. Eu também tenho utilizado em inúmeras situações, tenho interagido muito com AI e sempre me surpreendo. Acho que não teve pouquíssimas situações que eu falo, teria sido melhor se eu não tivesse usado. Não, pelo contrário, né? Acho que as soluções são mais rápidas, mais eficientes, mais estratégicas e mais criativas, né? Então, as pessoas falam sobre a substituição né, da mão de obra por AI. Eu não acho que as pessoas serão substituídas por AI. As pessoas que não utilizam AI é que serão substituídas por outras, né? Que usam. Sim. Então, acho que já é tarde para começar a experimentar. Acho que você tocou num ponto aí de criatividade. Acho que você é designer, coordena um time de design, de outros designers, tem uma experiência grande nisso. A pergunta que fazem muito, até pra gente estar no meio criativo também, é sobre a criatividade junto com AI. Você falou aí, juntando AI com um assistente, você fica muito mais criativo. Você consegue complementar um pouco mais, trazer qual é a sua visão um pouco além disso? Sim, acho que as pessoas, muita gente critica, né? Acho que vai limitar a criatividade. Eu tenho uma visão completamente oposta. Eu acho que vão surgir novas oportunidades que até as pessoas da indústria criativa não tinham imaginado, né? Em conseguir fazer mais rápido, testar mais, experimentar mais, integrar novos conceitos, novas ideias, né? A partir da sua própria percepção. Então, acho que, de novo, é o momento de a gente não só utilizar a AI para criar novos assets visuais ou para criar novos tangíveis, e sim repensar a forma como a gente pratica, né? Como a gente repensar o nosso próprio modelo mental do processo criativo, usando a AI como um dos elementos, né? Para mim, a AI é um input, além da sua própria criatividade, do repertório que você tem como profissional, como indivíduo. A gente teve uma reunião, a gente tá começando a investir muito em criação de conteúdo com AI, né? Assim, acho que tem a questão de processo, organização, melhora, mas acho que a criação é um ponto sendo muito falado. Sei lá, tem a Marisa Maiô, que começou a aparecer no Brasil muito forte, algumas campanhas começaram a ser criadas, a gente começou a olhar muito para isso por quem tá criando são startups, né? Quem tá fazendo não são criativos, são engenheiros. E aí precisa criar, precisa conectar. Tem que trazer a criatividade com a engenharia. Exatamente. E aí a gente foi apresentar para um diretor de arte, anos de experiência. O que você acha? Eu falei, não concordo fazer criação de conteúdo que há. Aí um dos meninos, dos engenheiros, perguntou assim, ó, tem alguma cena que você sempre quis fazer e não conseguiu fazer? Aí o cara, bem, qual? Aí ele foi. A gente consegue fazer. Rapidamente. Aí ele assim, caramba, então eu consigo fazer as coisas impossíveis que eu sempre quis fazer? Sim. Você quer fazer uma cena de um polvo dentro da lua
a gente consegue fazer agora. E aí ele mudou completamente, ele falou, caramba, faz sentido, porque realmente eu não conseguia. Ele falou, o que você faz criativo, continua fazendo, quer fazer aquela cena linda de comendo hambúrguer, pode fazer. Mas a gente quer ser complementar a você. Aquela cena que você quer fazer, que antes seria muito cara, a gente consegue fazer. Então, de novo, eu acho que tem várias aplicações e vários pontos pra usar. Por exemplo, esse diretor, ele é muito mais criativo do que os engenheiros que estão fazendo ali. Então ele tem que usar a criatividade e falar assim, ó, eu quero fazer um polvo, quero fazer um astronauta na lua surfando. Ele já consegue fazer qualquer coisa. Então ele mudou a visão dele num papo nessa pergunta, assim, tem alguma cena que você nunca fez e quer fazer? Tem, então vamos fazer. Exato. Então é usar a inteligência artificial a favor da Uhum. criatividade, Sim. e não contra, Não não contra. como um limitador, né. Aham. Por isso que eu sou muito crítica dos movimentos contrários à inteligência artificial. Toda aquela discussão que houve em Hollywood o ano passado, lembra-se? Uhum. Sobre a criação de roteiros, através de AI. Eu acho que quando você usa AI, o teu roteiro vai estar muito mais Isso. interessante, Uhum. você vai poder experimentar mais, vai Uhum. poder fazer várias versões do teu Concordo. roteiro, entender, interagir com as pessoas, né. Então eu sou extremamente a favor. Uhum. Para o design também, mesmo a prática do design, de construção de produtos digitais, né, e aí nos ajuda a criar mais consistência, a criar novos assets, Sim. a ter uma experiência customizada para cada micro segmento de público, sabe. Sim. Eu sou uma entusiasta, acho que a gente Legal. tem que experimentar, adotar e cada vez mais entender novas possibilidades de uso. Sim, e eu acho que aí tem um ponto que até eu fui numa palestra do Padilha, que fez Tropa de Elite, e ele falou sobre isso. Ele comentou assim, nossa, tem um rolo em Hollywood, e aí ele trouxe um ponto muito legal, assim, eu uso AI pra caramba, assim. Eu uso pra ajudar a fazer roteiro e tal. O que eu sou contra, que daí eu entendi um ponto da galera do cinema, Cineastas, isso, foi que ele falou, tinha gente já fazendo, tinha diretor de filme que não tava escrevendo mais e tava passando o roteiro completamente, a AI fazer 100%. Aí beleza, eu concordo. Pô, precisa ter um Padilha por trás pra ele dar os ajustes, né? Refinar, ser o cara que vai como é que eles falam muito de afinar a máquina, precisa ter. E aí eu acho que eu concordo, porque são os dois. Não adianta só jogar pra AI e só querer ganhar escala, porque daí vai chegar um momento que realmente não tem porquê. Perfeito. Essa é a combinação do humano, da criatividade criativo. humana com as capacidades da tecnologia. máquina, né, da inteligência artificial. Acho que quando a gente consegue fazer essa integração, é que a gente chega nessa inteligência aumentada e Sim, não isso. inteligência artificial, que é um conceito que eu vi gosto ontem muito. um podcast, não lembro o nome, sim, posso botar depois nos comentários. Mas eles falaram assim, o cara falando, acho que é um professor também, ele fala, eu acho que erraram no nome. Acho que tinha que ser a inteligência Exato. aumentada, não inteligência artificial. Sempre, quando eu escutei isso pela primeira vez, eu falei, é isso, não é inteligência artificial, é inteligência aumentada. Ela te permite ser um humano muito melhor, muito mais criativo, mais eficiente através da inteligência artificial, Legal. inteligência da máquina. Aham. Muito bom. Concordo. E Ellen, entrando no ponto agora, Vale do Silício. Eu conversei com muita gente no Vale, que tá no Vale e trabalha no Vale. Ou tá estudando, ou tá abrindo uma startup no Vale, assim, ou tá sendo acelerado no Vale, mas voltar ao Brasil, mas tem uma cabeça mais de startup. Você mora no Vale e trabalha em uma empresa brasileira. Como que você vê isso? O que você acha que é o diferencial do Vale do Silício? Você que tá morando lá há 3 anos, é isso que você falou? 6 anos. 6 anos, sabe? É. Mais. Você morando há 6 anos no Vale, e essa intersecção com o Brasil, como é que é? Ótima pergunta, Edu. Eu me surpreendi muito com o Vale, especialmente, né, Palo Alto, né, Stanford, essa relação desses 3 pilares, né, de academia, os VCs e as startups. Eu acho que é um universo, é um celeiro, né, que possibilita e fomenta muitas boas ideias. E eu me sinto muito privilegiada em poder viver isso, né, nesses últimos anos. Eu vejo que o Brasil evoluiu muito nesse aspecto, né? Quando eu saí daqui, quando eu comecei a trabalhar com inovação, a gente não existia esse ecossistema formado. Hoje o ecossistema está muito mais maduro, mas sem dúvida não tem o mesmo nível de maturidade que o Vale. O Nubank é uma empresa com headquarters no Brasil, né? Então a base dela aqui, mas com escritórios em 6 países, e com uma cultura muito orientada ao Vale, né? Por mais que hoje tenha 12 anos e 115 milhões de clientes, ainda assim tem uma cultura de startup, né? A gente costuma dizer internamente que é still day one. E isso permeia tudo que a gente faz. Nossas discussões internas, nossos processos, nossa forma de trabalhar, nossos produtos, a forma como a gente lança produtos no mercado. Então é interessante poder viver essa cultura do Vale no Brasil.
A principal diferença que eu vejo, acho que, de novo, é a maturidade, né, Uhum, dos dois universos. Acho que o profissional brasileiro tem muito a agregar. Acho que a gente, acho que as dificuldades que a gente passa aqui, né, no uhum, Brasil, nos torna profissionais muito mais uhum, ecléticos, com muito mais jogo de cintura, mais flexíveis, mais criativos, uhum, enquanto que o modelo Vale, o modelo americano, ele é mais especialista, então isso uhum, traz um diferencial para o Brasil uhum, e para o brasileiro. E acho que o brasileiro naturalmente é mais criativo pela própria dificuldade. uhum, Né? Então tem sido interessante viver esses dois universos para uhum. mim, né? Eu venho muito ao Brasil, a cada 2 meses eu tô aqui, morando lá, então, enfim, tem sido Legal. rico. E o que que você mais gosta do Vale, assim? O que que você viu que chama a atenção do Vale Silício? Principalmente nessa época de AI, assim, acho que você tá 6 anos lá. A gente teve alguns ciclos, né? Lembro quando eu tava decidindo ser pro Vale, até uma galera mais das antigas que morou lá falou, pô, mas o Vale passou. Quando eu fui lá, completamente diferente, tá? É muito, muito talento, muita gente boa, muita conversa boa. O que que chama mais atenção pra você lá? Eu acho que é isso. Eu acho que é a capacidade de aprendizagem. Não tem um dia que eu não aprenda alguma coisa com alguém. Pode ser no café da esquina, pode ser uma startup que eu interajo. É, é impossível não ser contagiado por esse universo de crescimento, de inovação, de evolução que existe lá. Então, acho que aqui a gente precisa se forçar a estar Uhum, dentro desse universo, né? A buscar expertise, e lá não, isso acontece de forma natural, porque as pessoas são muito acessíveis, sim. né? Tudo é muito acessível, conhecimento é acessível, as pessoas são acessíveis para um café, para tecnologia é acessível. Então, acho que, para mim, essa abertura e esse acesso é o que Uhum, mais me chama legal. atenção. As pessoas são gentis, né? Acho que é isso eu sinto muito, assim, quanto mais foda a pessoa é, mais humilde parece que ela é. E mais, assim, claro que eles são muito diretos ao ponto, assim. Se é um É. papo de 15 minutos, e aí alguém me falou isso, não lembro quem falou lá, mas assim, brasileiro enche muito linguiça, né? Muito, não, e vamos falar, e o americano, tá, o que você quer? O Eu que não que você entendi, eu quer? não entendi o que você Como eu te quer, eu não ajudo? entendi o que que eu tô Como eu fazendo. posso te ajudar? Exatamente, isso é muito legal, né? Assim, tem os coffee chats que eles chamam, né? Que é 15 minutinhos, beleza, fala o que você quer, como é que eu posso ajudar? Posso, não posso, bora. Eu te ajudo. Se eu posso ajudar, eu vou te ajudar. Se não posso, eu vou falar e acabou, né? É, e isso é uma coisa que o brasileiro tem que aprender, né? Acho que a gente precisa aprender a ser mais Uhum, objetivo, ser direto ao ponto, aprender a fazer pedidos claros, né? O brasileiro também, você não quer pedir, você quer uhum, primeiro construir uma relação para depois fazer um pedido. Isso, e o americano não trabalha assim, né? Não uhum. performa assim. Ele está disponível. Sim, Então, sim, se você sim. pedir, ele vai poder te ajudar, né? Se ele abrir o espaço na agenda Aham, dele para te atender, ele quer saber como ele pode te ajudar. muito bom. Então, acho que, de novo, e eu tendo, né, vivido a maior parte da minha história no Brasil, Uhum, tem sido um aprendizado constante, uhum, e uma evolução também, sim. pessoal e profissional, Uhum, com esse modelo. uhum. Minha forma de comer, de trabalhar, minha carreira é 100% Brasil. Então, quando eu fui pra lá e comecei a entrar numas conversas meio que de business com os americanos, foi muito engraçado, assim, porque eu que fui contar a história e tal, tá bom, tudo bem. Mas e o que que você tá E fazendo agora? O que que eu posso te ajudar agora? Assim, é muito legal, assim, ninguém olha pra trás. Tem um case muito bom de um amigo meu, o Iago, que tá morando 6 meses lá e vai ficar mais tempo, e ele foi pra estudar, largou tudo, vou pro Vale pra... Acho que ele falou, tô num momento de vida pra isso. E aí ele conta que ele tava numa sala, acho que foi até na AWS em São Francisco, tem aquela... Como é que eles chamam? É um lugar onde eu tem sei. eventos. Uhum. E ele tava lá e começou a ter um hackathon. Começou a conversar e tal. Daí sentou um cara lá dele. Eram 3 dias de hackathon. Começou a conversar com ele e tal. Terceiro dia, segundo dia, terceiro dia. Ele, deixa eu pegar seu LinkedIn, pô. A gente não acabou não se conectando. A gente tá trabalhando junto há muito tempo. O Iago fazia o papel de produto e o cara fazia o papel do dev. Quando foi ver, o cara vendeu uma startup, sei lá, por $20 milhões. Durante 3 dias ele não falou um minuto sobre isso. Se fosse no Brasil, a primeira coisa que o cara ia falar era isso. Então, eu vendi minha startup por 20 milhões. Não que é um problema, mas acho que esse pra mim mostra muito a diferença de pessoas. Esse cara tava preocupado com o que ele tava fazendo agora naquele momento e o que ele tinha de asset pra oferecer ali. E o Iago também, então eles trabalharam muito bem juntos. Se fosse no Brasil, a primeira coisa é ser isso. Então isso mostra muito o perfil é, do business, do profissional, né? Exato, a lógica é o que você tem para oferecer e não quem você é, Uhum, ou onde você trabalha. É uhum, um modelo completamente diferente. E as pessoas
querem oferecer, elas estão lá para construir. Tem Uhum. esse elemento de colaboração, esse componente de cooperação Uhum. que é muito forte. Uhum. Eu tive inúmeras situações semelhantes, tá? Eu fui fazer um curso recentemente em Stanford e um curso sobre relações interpessoais, era um curso intensivo de 3 dias, e acabei fazendo, né, partner né, sendo dupla com uma pessoa que compartilhou comigo que ele tinha, enfim, largado uma empresa de 25 anos para construir uma startup. Uhum. Enfim, passamos 3 dias juntos, e no último dia eu fui ver que ele simplesmente tinha largado 25 anos como diretor de design da Apple e tinha montado uma startup como Johnny Ive. Ele, inclusive, é sócio da startup que acabou de ser comprada pela OpenAI. Caramba. E eu fui saber disso depois, né, Uhum. no último dia. Uhum. Então, acho que, de novo, similar a Muito esse parecido caso que mesmo. você descreveu. E isso, acho que é a magia do Vale, né? Uhum. Acho que o espaço te permite construir esse tipo de relação. Quanto que eu Uhum. imaginar poder conhecer uma pessoa que trabalhou no desenvolvimento de produtos que eu admiro tanto, que eu Sim. uso tanto, que estão tão próximos É a do meu dia a referência, dia, né? né? A Uhum. grande referência, inspiração para mim, e poder ter o WhatsApp dessa pessoa Uhum. hoje, poder sentar num café e trocar algumas ideias e experiências. Muito legal, muito legal. Como que você vê? Acho que você tá numa Big Tech, na Latam aqui, acho que são as top 3, é isso, né? Você é Mercado Livre, Nubank, iFood, é isso? Isso. É isso, né? Como que você vê o mercado da América Latina? Talvez com uma visão até de quem tá fora, olhando de fora, mas ao mesmo tempo dentro. Eu acho que tem tanto potencial no mercado da América Latina. Acho que felizmente a gente tem 3 grandes players que podem inspirar e fomentar que novos venham, né? Acho que o mundo deixa de olhar para a América Latina e permitiu que esses players pudessem desenvolver propostas muito relevantes que respondessem a problemas muito específicos que a gente falou no começo. Lembra, Uhum. qual o problema que eu quero resolver? Acho que essas 3 empresas que você citou, Edu, eles têm um foco muito claro, Uhum. né? E conseguiram desenvolver soluções que fossem muito interessantes e delightful, né? Encantadoras para cada um desses problemas. E crescer. Então, acho que tem muito para ensinar Sim. para as empresas de tecnologia até do mundo. E acho que conecta muito o que você falou quando eu pedi a dica para startups, você tem que conhecer muito o seu público. E aí eu acho que a América Latina ela é muito específica. Se a gente pegar os 3 players que a gente tá falando, pô, Mercado Livre é o único lugar que a Amazon não ganha aqui, sabe assim? Isso é muito doido, se olhar o tamanho do que a gente tá falando. O Mercado Livre não é coisa, ele consegue. O Mercado Livre é isso. Nubank, pô, mudou o jeito como a gente fala, a gente sempre usa para referências de mudança de mercado, no mercado que sempre foi muito igual. Exato. E o iFood é a mesma coisa, o iFood tá entrando na casa de todo mundo hoje, o iFood hoje é 1% do PIB brasileiro, assim, um negócio... E tem soluções muito melhores que os players americanos, né? Eu Sim. vivo lá, eu uso o Nordeste e falo, nossa, o iFood é muito melhor, né? Uhum. do que o Nordeste lá. Então, acho que a gente, quando você tem clareza dos problemas que você quer resolver e consegue entregar soluções, né, que resolvam todos os pain points de todas as fases da jornada, você cresce rapidamente, como essas 3 empresas. E você ultrapassa até a capacidade de execução e de criatividade das próprios players americanos. O Nubank hoje é a maior fintech fora da Ásia, em termos de número de clientes. E as soluções, de novo, é um mercado que eu comparo com o mercado americano, as soluções nossas, acho que o mercado financeiro como um todo no Brasil, e essencialmente, né, o Nubank tem soluções muito melhores do que existem nos Estados Unidos. Sim, Eu não. sinto falta dos bancos brasileiros lá. Sim, não, qualquer coisa. Eu fui cortar o cabelo nos Estados Unidos, assim, tava no Vale. Falei, pô, preciso cortar o cabelo, ia ter evento, um monte de coisa, eu vou cortar. Aí, beleza. Que já é absurdamente caro, né? Esse serviço nos Estados Unidos, sei lá, Muito caro. valia mais a pena comprar a melhor maquininha eu fui cortar meu cabelo, mas tá, beleza. Aí na hora de pagar, na minha cabeça, pô, vou pagar com cartão de crédito, né, assim. Na hora de pagar, ele falou, não, aceito. Eu falei, tá, posso fazer de outro jeito? Não, é só cash. Aí eu falei, e agora? Assim, daí na hora eu pensei, estou nos Estados Unidos. Exato. Tipo, no Brasil, eu faria um Pix pra qualquer pessoa. Na hora. A galera que tá no semáforo vendendo bala tá sendo Pix, sabe assim? Então isso mostra como o Brasil tá evoluído nessa frente, né? Exato, digitalização em todos os setores, sem dúvida. Eu sofro com pagar restaurante, eu tenho que levantar, ir até o caixa para passar o meu cartão, E não porque dá não pra tem a dividir entre as pessoas, não maquininha. dá pra dividir entre as pessoas. Dá para dividir o cheque, então, que a gente nem sabe. Minha filha de 19 anos nem sabe o que é, quer dizer, ela mora lá agora, ela sabe, mas Aham.
quando ela estava aqui, ela não sabia o que era cheque. A gente não Vocês usa mais utilizam cheque. muito cheque nos Estados Unidos? Eu não Ainda sabia. assim, Não sabia. utilizam-se muito cheque, mala direta, chegando em casa, eu recebo pilhas de papel oferecendo cartão de Isso eu não crédito. sabia. Eu falei, gente, é muito atrasado em alguns aspectos, Uhum. né? E, de novo, voltando à tua pergunta, acho que o Brasil tem muito a ensinar. Tem muitas práticas aqui que são muito mais inovadoras do que algumas práticas nos Estados Unidos. Legal, legal. Muito bom. Indo para um caminho final aqui, a gente sempre pede 2 dicas. Qualquer dica, pode ser dica de vida, dica profissional, dica pessoal. Eu brinco que a minha avó sentaria aqui, ela daria uma dica de como fazer uma boa cuca de banana, sabe assim? Que dica você daria para quem tá escutando a Ellen Kiss? Ótima pergunta. Acho que a primeira dica que eu daria e que eu tenho como uma mantra pessoal é sair da zona de conforto. Eu acho que quando a gente se permite, busca evoluir como pessoa, como profissional, mesmo que seja desconfortável, a gente cresce. E, consequentemente, a gente faz as pessoas ao nosso redor crescerem também. Então, por mais que seja clichê, né? Eu sempre, especialmente nos momentos em que eu sinto que eu tô aprendendo uma coisa e que não é fácil, né? Não é simples, não é trivial, né? Incomoda, assim, é fácil fazer o que você já sabe fazer, Sim, né? É sim. muito mais fácil, né? Muito fácil. Fazer algo pela primeira vez, você não sabe, você erra e... Enfim, quando eu tô nessas situações, eu falo, calma, assim, é isso que vai me fazer crescer. Uhum. Então, pra mim, acho que essa é a primeira dica, assim, buscar sair da zona de conforto e aprender sempre. O que trouxe até aqui não é o que vai levar você pra frente, né? Eu Exato. tenho... E sabe que um dos objetivos, só fazendo um parênteses Não, aqui, né? fala. Uma do meu processo de decisão de me mudar para o Vale, de tirar um sabático para o Vale, está muito relacionado a isso. Porque eu sempre dei aula, adoro ensinar e tenho um pezinho na vida acadêmica, com pesquisa e com ensino. E eu estava dando uma aula sobre inovação, falando sobre isso, sobre as dificuldades que as empresas têm em inovar. Porque é difícil assumir risco, porque é difícil mudar de segmento, porque é difícil, né, sair da zona de conforto, incorporar novos conhecimentos. E aí eu parei para pensar o quanto eu estava naquele mesmo lugar, como pessoa, como profissional, Sim. porque eu estava em processo de crescimento, com muitas perspectivas dentro da empresa que eu estava na época, mas não é aquilo que ia me levar adiante, que ia me colocar num outro lugar. E quando essa reflexão, né, chegou, eu falei, é hora de sair, é hora de buscar um atalho, né, para me colocar num processo de crescimento mais acelerado novamente. Foi que eu decidi para o Vale, pré-pandemia, então não foi fácil, Imagino. foi bem complexo. De novo, nova cultura, né, sem a minha relação, meu network daqui, sem ter a reputação que eu tinha aqui. Então, é um processo que praticamente é, né, começar do zero novamente. Mas hoje eu olho para trás e entendo que foi a melhor coisa que eu fiz. Né? Então essa é a primeira lição. Legal. A segunda lição, eu acho que a tua habilidade ou a minha, né, a minha sugestão é que as pessoas construam relações. Eu acho que ao longo desses 25 anos de vida eu tenho um network e no sentido autêntico da palavra, sabe? De um conjunto de relações com pessoas que ou trabalharam comigo ou que, enfim, eu conheci por algum motivo ou que eu tive em eventos, mas que permanecem na minha vida e que estão acompanhando a minha história, eu acompanhando a história deles e que a gente consegue construir e trocar muito. E acho que a melhor forma de evoluir é também através das pessoas, né? No final é tudo sobre pessoas, né? Então acho que seria minha outra dica, assim, construir relações, conexões, saber colaborar, saber trocar de uma forma autêntica. Legal demais, legal. Acho que ótimas 2 dicas. É sempre muito bom ouvir pessoas bem-sucedidas, pessoas que têm um histórico muito legal falando coisas que eu acredito, coisas que acho que são muito boas de ouvir, sabe? Acho que, de novo, eu brinco que todos os meus clientes, todas as pessoas passaram pela mão, que a gente tem uma relação muito legal, assim, de conversar, de trocar ideia, de ter WhatsApp, e às vezes falar umas coisas que não é sobre trabalho, falar assim, nossa, tô com um problema aqui, tem uma dúvida. E é muito legal ter essa rede de apoio, porque são pessoas, né, que vão abrir portas, que vão conversar todo dia. E outra coisa que eu aprendi no Vale muito legal é que tem alguma coisa pra oferecer. Nem que seja paga um café. Mas todo mundo tem uma coisa pra oferecer. Às vezes é muito ruim chegar e só pedir. Então usa o network, mas tem um evento aqui, quer ir com a gente? Vem gravar um conteúdo aqui. É muito legal essa troca, né? É uma troca, né? Justamente a colaboração. Sim.
É você dar e oferecer constantemente. Legal. Acho que a última coisa que a gente não falou, e foi o que uniu a gente, foi BSV, sim. Exato. Queria entender de você como é que é a sua relação com o BSV, o que é Brasil Silicon Valley para quem não conhece. Seria legal falar um pouquinho. Ótimo. Quando eu decidi tirar meu sabático, eu fui convidada no mesmo ano, por coincidência, a participar da Brasil de Silicon Valley no seu primeiro ano, na sua primeira edição. Caramba. E foi um dos fatores que me fez decidir ir para o Vale, ao invés de ir para a East Coast. Né? Ao invés de eu tinha uma proposta de dar aula em Chicago, mas eu percebi através da Brasil de Silicon Valley que aquele universo estava muito mais alinhado aos meus objetivos de vida e de carreira naquele momento. E decidi para o Vale, participei da Brasil Silicon Valley em todas as edições. Eu sou apaixonada pela conferência, por essa comunidade que se formou ao redor da BSV. Acho que ela cumpre um papel fundamental para o Brasil, justamente de ponte entre esses dois universos, né? O Vale do Silício e as startups, a comunidade de VCs no Brasil. Quero cada vez mais fazer parte. Fui convidada para participar do board do ano passado. Estou atuando, já começamos, inclusive, a trabalhar para a edição de 2026. A gente tem sempre essa premissa de querer fazer melhor. Melhor sempre que a edição passada, né? Oferecer melhores conteúdos, trazer pessoas interessantes, possibilitar relações, trocas e espaços de conexão que sejam relevantes e gerem valor para as pessoas no futuro. Então, enfim, sou muito privilegiada em fazer parte da BSV e ter a Monk, né? Participando dessa jornada com a gente. É um evento muito legal. Para quem não foi, tem materiais, entra nas redes dele, a gente fez muito conteúdo legal lá. E, assim, é um evento diferente, assim, dá pra ver, assim, chega lá e todo mundo falava muito bem, mas quando você participa, quando você tá imerso, é muito legal, assim, são pessoas muito boas, uma galera muito... São os brasileiros que a gente falou que são muito abertos, junto com os brasileiros que estão indo lá, e lá todo mundo meio que desarma, assim. Todo mundo quer falar com você, as startups querem conversar, os fundos querem conversar, as corporações querem conversar, aparecem alguns americanos lá e falam, cara, o que é isso aqui do Brasil que tá acontecendo? Então é muito legal. Acho que todas as premissas que a gente comentou anteriormente, né, sobre o Brasil e sobre o Vale, ficam muito claras na BSV, né? As pessoas querem colaborar, querem trocar, são 3, 4 dias ali de muita pulsação, né, acontecendo, de muita troca. Então, acho que, sem dúvida, é um espaço muito especial que foi criado desde do início, 6 anos, né? Estamos indo para a 7ª edição. Fechou. Muito obrigado, Ellen. Acho que já conhecia você antes do BSV, antes de coisas, eu ouvi falar bastante de você. É muito legal estar próximo e poder conversar e trazer para esse ambiente aqui, eu tirar minhas dúvidas, você ensinar tanto. Então, obrigado mesmo, obrigado pela trajetória, obrigado pela parceria também. Quando precisar, portas abertas. Muito obrigado pelo conteúdo. Muito prazer. O prazer é meu, que eu agradeço o convite. É um prazer poder voltar no Cubo, né? Lembrar quando o Cubo era um PPT. Era só uma ideia e poder, enfim, ver esse universo evoluído, né? Acho que na minha carreira eu tive a oportunidade de desenvolver, acho que dois domínios. Eu participar da concepção, o segmento de design, que cresceu muito no Brasil, e o outro é esse universo de startups, de empreendedorismo, que também era muito incipiente há 20 anos atrás, né? Então, é um prazer. Obrigada pelo convite e conte comigo. Valeu, muito obrigado. Valeu, galera. Esse foi mais um De Galho em Galho, o podcast oficial da Monk. Tem inovação, muito marketing, muito design e muita gente boa. Valeu, até mais.